Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 29 de maio de 2025, e há uma hora mais ou menos eu anunciei em todas as redes possíveis e imagináveis, inclusive ali o nosso canal no Telegram, nosso canal no WhatsApp, que hoje eu não conseguiria gravar porque estava dando um suporte aqui por uma questão de trabalho da minha mulher, mas apareceu uma brecha e eu acho que eu não queria deixar passar a ocasião para registrar uma certa emoção aqui, né? Uma emoção enquanto a gente olha em volta e vê aí o triunfo dos ogros, né? Parece que a turma do Fundão conseguiu finalmente se vingar. Onde quer que a gente olhe, a gente só vê barbárie, a gente só vê truculência, a gente só vê, né, gente ali impondo. Aliás, eu estava até ouvindo outro dia, vou ver se eu resgato aqui, consigo compartilhar o link com vocês, uma entrevista com alguém, eu nem sei se esse cara é muito, sei lá, alguém que a gente deva seguir ou não, mas ele fez uma colocação interessante que nós estamos deixando a era das corporações e entrando na era dos oligarcas. Eu falei que o argumento dele é que, bom, faz tempo que toda a questão de nações e estados não são exatamente, né, as forças motrizes do que acontece no mundo, né, as corporações têm um poder extraordinário, ok, isso não é novidade. Mas ele colocou uma questão interessante que é o seguinte: corporações, por mais que a gente deprecie, né, as corporações elas precisam de ordem, elas precisam de todo um aparato estável para o quê? Para poder fazer planejamento. Qualquer um aqui que já trabalhou numa empresa um pouco maior sabe do que eu estou falando, você está sempre pensando 3, 4, 5 anos à frente. Não é? Então você precisa de uma certa estabilidade, de uma grande estabilidade institucional, jurídica, política, comercial, para que as coisas continuem funcionando. Se é o jeito certo de funcionar ou não, são outros 500, mas as corporações acabam tendo aí, né, um interesse, né, na manutenção das condições de trabalho de uma maneira geral. Não é? Enquanto os oligarcas, eles lucram com o caos. É isso, e é isso que a gente percebe, né? Quando a gente percebe, sei lá, o Bolsonaro fazendo embaixadinha, os ministros do Lula fazendo, sei lá, o Senado, o Congresso, seja o que for, né? O Trump simplesmente chutando o tabuleiro todo santo dia, você percebe isso, não? Putin criando guerras desnecessárias, porque o caos, essa completa imprevisibilidade, onde tudo está aí à mercê dos caprichos de um cara, dois caras só, né, isso faz com que tudo esteja à venda, né, tudo seja aí uma questão de, quase uma questão de máfia, né, uma questão de musculatura, né. Então eu gostei dessa colocação, acho que é um bom retrato do que eu estou percebendo aqui à minha volta, mas a emoção que eu queria compartilhar com vocês é mais positiva, que é duas coisas que se complementaram, que se alavancaram aqui. Eu tinha ontem avançado bastante naquele livro que eu estou... É um audiolivro, na verdade, eu gosto muito de audiolivros, que se chama Entre Dois Rios. A moça se chama, a autora, vamos pegar aqui o nome dela de novo antes que eu esqueça. Eu lembro que o sobrenome dela é Al-Rashid, ela se chama Mudi Al-Rashid. O livro dela é um livro muito apaixonado, muito... bastante pessoal sobre a questão da Mesopotâmia, né, da Mesopotâmia, ela como historiadora, como, sei lá, arqueóloga, não sei o que mais, né, o quanto ela se envolveu com a vida cotidiana e com sonhos e aspirações de gente que viveu há 4.000 anos, 3.000 anos, não é? Porque a gente tem tudo isso registrado, porque o meio de escrita deles envolvia não, sei lá, né, podcasts gravados num servidor em zeros e uns, né, que dependem de toda uma infraestrutura completamente alucinada para serem resgatados, não, de bloquinhos de barro, né, de plaquinhas, né, de barro que muitas vezes queima e vira cerâmica, né, ou muitas vezes está escrito em pedra, né. Então essas civilizações, e ela está falando com muito carinho aqui dos sumérios, que são os mais antigos ali, né, onde surgiu tanta coisa, onde surgiram as cidades, onde surgiram os códigos de leis, onde surgiram talvez boa parte da matemática, da geometria.
eles deixaram uma quantidade simplesmente bíblica, por assim dizer, de registros de todo tipo, registros administrativos, reis se autoproclamando maravilhosos e sensacionais, se bem que a gente vai dar um pouco de perspectiva nisso já já. Né? Mas o que é interessante, porque o capítulo que eu estava ouvindo ontem falava de crianças. O que a gente sabe sobre as crianças gregas? Não muito. O que a gente sabe sobre as crianças da Idade Média? Não muito, porque normalmente não sobreviveu nada. Né? Não sobreviveu nada do que elas teriam pensado, vivido, sonhado, sobreviveu muito pouca coisa. Mas uma característica muito interessante dessas civilizações no Mediterrâneo, por mais que elas tenham se sucedido, uma venceu a outra, derrotou, e sai Sumério, entra Babilônio, entra Cádico, vira não sei o que, Neo-Sírio, a confusão, né? Tem uma certa continuidade cultural. Então, mesmo no Império Babilônio, que sucedeu, né, o Império Sumério, a civilização, império não é uma palavra boa, vamos chamar de civilização. A civilização suméria, o que acontece é que eles usam ainda o mesmo alfabeto, né? Eles usam o mesmo sistema de escrita, mesmo que a língua não seja a mesma. Mas, por uma questão de continuidade cultural, inclusive, as crianças, todo mundo tem que aprender sumério. É como mais ou menos, não foi a minha geração, mas uma geração anterior à minha, tem estudado latim na escola, né? O que eu morro de inveja, adoraria ter aprendido as línguas clássicas. Eu não sei latim, eu não sei grego, adoraria, sempre fico dizendo que um dia eu vou aprender e o tempo passa. Ok, estou aprendendo italiano, mas não é... Ok, eu queria aprender. Não é? Mas as escolas que já existiam naquele momento, nas escolas que surgem ali para treinar as crianças, na escrita e também na geometria, na matemática, uma das coisas que as crianças têm que aprender é sumério. E as crianças, é muito fácil imaginar o dia a dia dessas crianças, porque a gente sabe que horas que eles chegavam, como é que era a disciplina, qual era a rotina, quais eram os exercícios, que receios que eles tinham, como que o professor se comportava, que textos que eles tinham que copiar, porque os, entre aspas, cadernos sobraram aos montes. Né? Em muitas ruínas do que seriam esses centros de ensino, arqueólogos descobriram, faz mais de 100 anos, né, pilhas e pilhas e pilhas dos caderninhos que as crianças usavam para copiar, para fazer um ditado, para fazer uma redação. Né? Caderninhos que muitas vezes tem, num deles, imagina, você está trabalhando com cera, com barro mole, né? Você está escrevendo em barro mole. Né? Então, muitas vezes você encontra coisas que são emocionantes. Tem ali uma plaquinha que uma criança devia estar fazendo a lição, que num certo momento, ninguém sabe por quê, ela mordeu a plaquinha. Então você tem ali as marcas dos dentes de uma criança que, por uma razão qualquer, ou raiva ou graça, resolveu mordiscar aquilo. Você tem ali até plaquinhas que mostram os primeiros garranchos, porque a criança tem do lado ali um texto super bem escritinho pelo professor que ela tem que copiar, e na hora que ela vai tentar fazer o melhor possível, né, para replicar aquilo ali, né, é uma coisa meio canhestra, é uma coisa meio não tão hábil assim, né, não é uma coisa tão perfeita. Então você está vendo ali mais ou menos como as crianças tentando escrever o ABC com aquela mão que ainda não tem tanta firmeza, não tem tanta fineza no controle do instrumento. Você está vendo ali que textos que eles tinham que copiar, que eram às vezes hinos ou às vezes eram historinhas, né? Então tinha ali a historinha, tem uma historinha que parece coisa de cartilha da minha infância, né? De um aluno, que era o aluno X, já esqueci o nome, em que, puxa, ele começa a relaxar com a disciplina, ele começa a não ser um aluno tão aplicado assim, tudo começa a dar errado, porque ele não valoriza a escola, aí num certo momento cai a ficha, ele começa a valorizar a escola e finalmente sua vida progride, ele acaba sendo uma figura bastante influente na sua sociedade, porque ele é uma pessoa educada. Nós estamos falando aqui de 3.500 anos atrás, nós estamos falando aqui de 4.000 anos atrás, em que você tinha uma valorização da educação, né? Onde você tinha que, inclusive, ser versado na civilização anterior, na cultura anterior, na literatura anterior. Né? Isso fazia parte da sua formação. Eu acho isso simplesmente
tocante, emocionante. Eu estou adorando as histórias que ela está contando ali, né, dessas pequenas dificuldades de prestar atenção, da disciplina, dos milhares de regras, de repente, rabisquinhos que a criança faz no rodapé da página, ou alguma piada que ela faz com o professor, é o dia a dia de sumérios ou de babilônios há 3.500 anos atrás, 4.000 anos atrás, que a gente tem tudo isso registrado. Eu não vejo a hora de voltar para o Museu Britânico e visitar. Eles têm uma área gigante dedicada ali a todas essas relíquias maravilhosas. Perdão, limpando um pouco a garganta aqui. Mas eu comentei aqui da mesma escrita que as crianças estavam aprendendo ali, sendo usada para fazer propaganda dos governantes, né, dos reis, etc. Mas o que é muito curioso, que se a gente pega, de novo, uma história que chegou até a gente porque ela foi copiada sistematicamente, ela foi inclusive evoluindo ao longo do tempo, e tudo isso aconteceu porque ela era relevante, porque ela passava uma mensagem importante, que é a história de Gilgamesh. Gilgamesh é o fundador da cidade de Uruk, eu posso estar errando aqui alguns detalhes, a primeira cidade. Era um cara fortíssimo, poderosíssimo, macho alfa, estuprava a mulherada, gostava de violência, gostava de matar, era na verdade um tirano, era um déspota, né? Mas aí depois de 1000 peripécias, os deuses mandam uma criatura para confrontá-lo, ele acaba virando o melhor amigo, talvez amante dessa criatura, essa criatura morre, ele começa a se preocupar com a mortalidade. Eu já comentei isso com vocês no episódio anterior, né? Ele vai fazer uma nova epopeia atrás do segredo da vida eterna, porque ele imagina um macho alfa daqueles extraordinário, não pode morrer como o amante dele, o Enkidu. E aí finalmente cai a ficha quando ele conversa com o sábio, e o sábio fala: desculpa, a imortalidade humana é o que menos interessa, né? O que interessa é não você como indivíduo, é a sua sociedade, é a sua cultura que tem que persistir, né? Inclusive você vai se tornar imortal à medida que a sua cultura se lembrar de você. Então, de uma certa maneira, o Gilgamesh ali querendo viver para sempre, Forever Young, ele acabou se imortalizando, não porque, né, seu corpo não, né, não, é porque ele tomou algum suplemento ou seguiu algum influencer, não, simples, ele é imortal porque nós nos lembramos do que ele aprendeu, e o que ele aprendeu, inclusive, é ser um bom rei. O que é? Quando ele volta para Uruk, ele é uma outra pessoa, né? Ele é um outro governante, porque ele começa a perceber que ele tem que criar uma sociedade justa, ele tem que criar leis, ele tem que propiciar a educação, ele tem que cuidar, né, de que a cidade continue sendo bem mantida. Então é isso que vai fazer dele alguém valioso, alguém imortal. A imortalidade de um governante é pelos seus feitos e pelo quanto ele é um indivíduo correto, né? A palavra moral, uma palavra um pouco, às vezes gasta, um pouco difícil, mas não deixa de ser, né? Não vamos imaginar que só a moral cristã exista no mundo, né? Existe uma moral aqui que, inclusive, a gente muitas vezes, já aqui no Radinho, tentou explicar do ponto de vista evolutivo, né? Várias criaturas sociais, como cães, como vários tipos de primata, têm noções de justiça. Também se irritam quando são enganados, né? Elas também têm empatia, elas também zelam pelos mais fracos. Então não precisou de 10 mandamentos para que a gente... Não, ninguém tem um monopólio dessa questão da moral. Mas veja, Gilgamesh é uma epopeia, né, o épico de Gilgamesh. Até hoje ele tem valor justamente por isso, por essa transformação, né, de alguém que é um tirano, um déspota, em alguém que vai ser um bom governante e que vai ser favorecido então pelos deuses, porque os deuses vão favorecer um governante que é sábio, que é justo, né, que faz o que deve ser feito, que é exatamente o oposto do que a gente está vendo aqui, pelo visto. O Gilgamesh deveria ser incluído no currículo escolar de todo mundo, como era lá no tempo dos babilônios, mas isso se perdeu. Mas uma coisa que acabou me movendo a gravar esse episódio, que vai ser um pouco mais curto, né? Eu acabo às vezes me estendendo demais, mil perdões, mas é que agora de manhã eu estava ouvindo um episódio de um podcast que tem um título que eu acho lindo, que chama A Alegria do Porquê. The Joy of Why, é de uma revista que eu gosto bastante, perdão, limpando a garganta aqui, que se chama Quanta, que é uma revista de ciência e de matemática, etc. e tal, que tem esse título bárbaro. Ele é apresentado por duas figuras que têm uma química bastante legal, o Steven Strogatz e a Jana Levin.
Os dois conversam de uma maneira bastante gostosa, acho que é a palavra certa, e dessa vez eles estão conversando com um personagem que eu absolutamente não conhecia, que se chama, espero que eu consiga pronunciar o nome dele aqui, Yang Hui He. Pelo visto, o nome é chinês. Né? E a conversa é absolutamente deliciosa, porque esse cara é um cabeção, é um gênio que ele está tentando pensar de uma maneira geométrica para tentar criar novas abordagens para a física moderna. Vale lembrar aqui que quando uma das grandes sacadas do Einstein foi pensar o universo de uma maneira geométrica, o que inclusive entra em conflito direto com a física quântica, que não é geométrica, não é? Mas aí a conversa começa, puxa, conta mais de você, o que te levou a isso, como é que foi a sua infância, você sempre gostou de geometria, você não gostou? Né? E aí ele conta, olha, eu achava que eu ia gostar disso, de física, mas na verdade eu acabei me encantando pelo mundo da geometria, e aí eu estou super feliz porque eu estou aqui estudando em Londres, minha sala é uma sala que foi usada pelo Faraday. Faraday é um absoluto gigante da ciência do século XVIII, por aí, XIX, da era vitoriana, um monstro que não só fez inúmeros experimentos com eletricidade, etc. e tal. Aliás, se você for a Londres, por favor, visite a Royal Society. Eu acho que eu fiz uma selfie com o busto do Faraday, lá está lá. Né? Mas ele falou, olha, eu estou aqui nessa mesma sala, na sala do lado ficava o Maxwell, essa outra figura que formalizou matematicamente tudo aquilo que o Faraday estava descobrindo de maneira experimental. Eu estou aqui super emocionado porque eu também, aqui na minha universidade, que também é do século, ele está contando o quanto ele estava encantado por essa história toda, e ele conta que foi transferido uma vez para Princeton, nos Estados Unidos, e a primeira coisa que ele fez foi, mal tinha largado as malas, foi tentar descobrir aonde era a casa onde o Einstein tinha vivido. Né? O Einstein viveu em Princeton, ele foi lá, tocou a campainha, hoje é uma residência privada, não é exatamente um museu, mas ele é um cara, a conversa estava super gostosa, porque era uma conversa de alguém não só com admiração pelos grandes mestres, né, mas também pelas instituições de ensino, pelo lugar em que ele está. E essa história toda de lembrar de geometria e me fez lembrar, obviamente, das lições dos meninos na Babilônia, né, já mexendo ali com o que seria mais para frente formalizado por Pitágoras. Né? Na Mesopotâmia você já tinha ali uma certa noção de matemática e de geometria bastante avançada. Os caras já faziam bastante conta. Né? Se você quisesse ser um assírio, um babilônio educado, você tinha que resolver problemas. Tinha ali, nessas lições das crianças, dos adolescentes, tem problemas de matemática, levando em conta que você tem que fazer um dique dessas dimensões, quanto tempo isso vai demorar. O cara tinha que demonstrar, fazer um raciocínio lógico, não é? Então, essas coisas se conectaram. Esse cara que é um cabeção, tentando abrir novos horizontes da física através da geometria, né, encantado com os grandes mestres, com uma capacidade incrível, né, de comunicar essa emoção, me fez conectar justamente com aqueles garotinhos há muito tempo com barro na mão, né, fazendo ali, né, o que se tornaria mais para frente ciência, o que se tornaria mais para frente matemática. Isso tudo fez muito mais sentido, né, ou pelo menos teve mais ressonância assim, afetiva, quando esse cientista, esse pesquisador, ele não é cientista, ele é matemático. Né? Aliás, ele deu uma definição ótima, ele falou, a matemática é uma forma de física em que os experimentos são mais baratos, né? É só giz e uma lousa. E ele comenta justamente do giz e da lousa. Ele fala, olha, não tem nada mais legal do que de repente você conhecer um colega e de repente os dois vão juntos na lousa e começam a escrever e desenhar juntos e compartilhar as experiências numa lousa. Uma lousa que é... O que é uma lousa? Né? Uma lousa é uma placa gigante, mais ou menos com umas placas pequenas de barro. Né? Ele está usando giz, não está usando ali uma haste de uma plantinha, está usando giz, mas giz também... O que é o giz? Giz é tudo compactadinho ali no giz. O que você tem é cadáveres de milhões e milhões de anos de criaturinhas que foram se acumulando no fundo do mar. É isso que é o giz. Né? Você está escrevendo ali com corpos de criaturinhas do oceano que ficaram compactadas e acabaram servindo... Bom, estou conectando um pouco demais as coisas aqui,
mas eu gostei de ver essa ponte, né? Alguém hoje, na época da inteligência artificial, na época do ChatGPT, né, na época disso tudo, tendo o mesmo prazer tátil, o mesmo prazer físico, o mesmo prazer presencial de estar ali no ambiente de estudo, no ambiente de ensino, né, usando as mãos para pensar um pouco melhor. E é interessante porque no final dessa entrevista o Steven volta para a colega dele e fala, olha, o que você acha dessa história? Ele falou, olha, eu adorei essa história de lousa. Eu também tenho uma lousa que eu resgatei aqui, é a melhor experiência do mundo, você pegar um bom giz, escrever numa lousa para você registrar suas ideias. Mas quando ela foi falar sobre o impacto da inteligência artificial, desses modelos todos na ciência, na matemática, ela falou, olha, mesmo que já tenham inventado calculadoras, mesmo que algum robô consiga resolver os problemas todos, eu quero entender como as coisas funcionam, né? Aprender matemática me ajudou a organizar meu pensamento, me ajudou a entender melhor as coisas, me ajudou a ter uma outra visão. Então, mesmo que se torne completamente irrelevante, que você não precise mais saber fazer conta, que você não precise mais provar um teorema de Euclides, que seja o que for, não é? E isso, na verdade, ajudou a estruturar o meu pensamento, ajudou a estruturar a minha visão de mundo. Então, eu quero continuar aprendendo, eu quero continuar entendendo, né? E isso tudo acho que me emocionou. Eu não sou necessariamente, né, alguém tão assim enfronhado na questão da matemática, não era uma disciplina que me fascinou tanto assim, acho que eu sempre gostei mais de física, né, sempre achei estranho quem conseguia se apaixonar, se encantar tanto assim por teoremas e coisas do gênero, mas agora acho que eu entendo um pouco melhor, sobretudo por essa ponte, né, essa ponte que é criada por simplesmente registros que sobreviveram, registros que, né, atravessaram milhares de anos da história e nos colocaram ali, né, como testemunhas do dia a dia de crianças, descobrindo, né, devagarinho, pouco a pouco, num ambiente propício, a alegria do pensamento. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena. Muito obrigado pelo apoio de sempre, aos super raríssimos que me apoiam financeiramente sempre, a quem eventualmente compartilha esses episódios. Vocês sabem que o Radinho não é comercial, o Radinho é completamente orgânico, não é? Está em todas as plataformas possíveis, na verdade eu pago do bolso para que o Radinho exista. Sou muito grato ao apoio de vocês, um grande abraço e até amanhã.